Psicologia Social, Teoria Implícita da Personalidade, professora Patrícia Cristiane Gama Costa. Estudantes responsáveis: Alice, Carlos Alberto, Letícia, Meire Alves, Patrícia Milhomem, turma N3. Vamos a algumas perguntas que iremos responder. Como as pessoas usam sinais não verbais para entender as outras? A linguagem não verbal, ela é muito importante, né? É como nós nos expressamos normalmente. Aí nós temos uma pessoa pensativa, uma pessoa lembrando de sons, uma pessoa lembrando de sentimentos e a expressão lembrando de imagens. Outra pergunta: o que são teorias implícitas de personalidade e de onde elas vêm? Como que nós conseguimos determinar qual é a nossa personalidade? Como determinamos por que as pessoas fazem o que fazem? Seja fazendo coisas boas ou coisas ruins. E que papel é desempenhado pela cultura na formação das atribuições? Como que isso interfere positivamente ou negativamente na coisa? Interfere na personalidade? O quanto que esse tipo de coisa interfere na personalidade? Por exemplo, por que algumas pessoas em uma mesma cultura, em um mesmo país, optam por serem vacinados e acreditar na ciência, usar máscara e seguir os protocolos em uma pandemia, e outras pessoas insistem em ir contra a orientação de especialistas e não se basear na ciência para contribuir com aquele mesmo povo, com outras pessoas, para que a pandemia ela passe o mais rápido possível. Então temos que entender a comunicação não verbal. A comunicação não verbal nada mais é do que a forma como as pessoas se comunicam, intencionalmente ou não, sem o emprego de palavras, e as pistas não verbais incluem expressões faciais, tom de voz, gestos, posições e movimentos do corpo, né? Incluindo o uso do toque e do olhar. E essas expressões elas estão ligadas principalmente às expressões faciais da emoção. Isso foi estudado principalmente na teoria da evolução de Charles Darwin, que trabalhava com a codificação e a decodificação. O que é você codificar? É você expressar ou emitir um comportamento não verbal, como sorrir ou dar um tapinha nas costas de alguém. O que é decodificar? É interpretar o significado do comportamento não verbal que outra pessoa expressa, como achar que um tapinha nas costas era uma expressão de condescendência e não de bondade. Então, a decodificação passa aqui pela expressão e pelo entendimento do outro. Cultura. Como que a cultura e os canais de comunicação não verbal interferem ou ajudam na personalidade? Primeiro que cada cultura tem as suas regras de manifestação, que são regras culturalmente determinadas sobre que comportamento não verbal é apropriado exibir. E nós temos uma grande diferença aí, principalmente na cultura oriental e na cultura ocidental, principalmente o que se diz respeito à mulher. Aqui, por exemplo, né, uma roupa de uma mulher do Ocidente, de uma mulher do Oriente. Aqui, por exemplo, o tipo de bebida consumido, né, pelas pessoas do Ocidente, pelas pessoas do Oriente. O tipo de roupa para casamento, né, no Ocidente e no Oriente. Isso foi muito estudado por Hoffman, Lau e Johnson sobre a variação cultural nas teorias implícitas da personalidade. O quanto que isso influencia. E eles deixaram claro que a teoria ou as teorias implícitas da personalidade, elas desenvolvem-se com o tempo e a experiência. Ou seja, a cultura está diretamente ligada.
Então eles disseram que as ideias diferentes sobre os tipos de personalidade, isto é, os tipos de indivíduos para os quais há rótulos verbais simples, com os quais todos concordam, isso dentro de uma mesma cultura. Olha o tipo de roupa de festa de uma mulher do Oriente e de uma mulher do Ocidente, o tipo de comida consumida aí no Ocidente, tipo de comida aí consumido no Oriente. Nós temos aí também uma grande contribuição de Fritz Heider, que falou sobre a atribuição de causalidade, que vai responder exatamente a pergunta por quê, né? A teoria da atribuição de causalidade é a descrição da forma como as pessoas explicam as causas de seu próprio comportamento e do outro, né, e das outras pessoas. Então, ele ligou aí a atribuição interna e a atribuição externa. Na atribuição interna, né, ele deixou bem claro a questão de você observar ali o que estava acontecendo internamente, a inferência de que uma pessoa se comporta de certa forma devido a algo intrínseco a ela, como atitude, caráter ou personalidade. E a atribuição externa, que é inferência de que uma pessoa se comporta de certa forma devido a algo circunstancial da situação em que se encontra, a suposição de que a maioria das pessoas responderia da mesma forma àquela situação. E a partir daí, o modelo de covariação, que são as atribuições internas versus as atribuições externas de Harold Keller. Ele falou desse modelo de covariação, que é uma teoria que afirma que para formar uma atribuição sobre o que levou uma pessoa a determinado comportamento, sistematicamente, notamos o padrão entre a presença ou ausência de possíveis fatores causais e a ocorrência ou não do comportamento. Então tem a informação de consenso, que é a informação sobre até que ponto as outras pessoas se comportam da mesma forma que o ator em relação ao mesmo estímulo. Informação de distintividade, né, que é a informação sobre até que ponto um ator particular se comporta da mesma forma em relação a diferentes estímulos. E a informação de consistência, que é a informação sobre até que ponto o comportamento entre um ator e um estímulo é o mesmo ao longo do tempo e das circunstâncias, exatamente naquele exemplo do início, onde tem pessoas que seguem a ciência usando máscara, vacina, seguindo os protocolos, e pessoas que não seguem. Isso vai modelando a nossa personalidade. Muito obrigado.